Olá, descomplicados! Tudo bem por aí? Gente, no vídeo de hoje nós vamos analisar o episódio 1, 2 e 3 de um reality que estreou aí na Netflix, que se chama Solteiros Nunca Mais, tá? Esse reality, ele é sul-coreano, né? E ele se propõe a acompanhar aí adultos que jamais tiveram um relacionamento amoroso, né? Então, eles, obviamente, selecionaram pessoas que têm essa dificuldade de se relacionar. Vocês vão observar que são pessoas tímidas, bastante introvertidas, né? Então, se você tem ansiedade social, se você se acha mais tímido e introvertido, fica comigo até o final, tá? Porque eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa análise aí, tá? E o que a gente vai fazer aqui hoje, né, é olhar para o seriado, aí para o reality, sobre a lente da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, tentando tirar um aprendizado aí, tá? E mais uma vez, se você se acha tímido e introvertido e acredita aí que tem, poxa, Gabi, eu tenho traços de ansiedade social, que é comumente conhecido, tá, como fobia social, para ficar mais claro para vocês, eu sugiro que você fique até o final, tá? Porque a gente vai ter exemplos práticos, explicações, aprendizado aí. Então, bora pro vídeo, né? Gente, e logo aí no primeiro episódio, né, o primeiro participante, e eu prometo que eu vou tentar pronunciar o nome deles da forma correta, né, o No Cheun, acredito que seja assim, a gente consegue observar uma grande dificuldade de interagir, né? Vamos dar uma olhada para vocês verem. Muito nervoso? Tô. Ai, pode deixar o microfone aí, ele vai captar tudo. Eu não consigo olhar direto no olho das pessoas, então eu fico só olhando pra baixo. Não sei se entendem. Você pode deixar as mãos em cima da mesa? Tá. Fique à vontade. Você tem irmãos ou irmãs? Eu tenho uma irmã mais nova. E o que você acha que a sua irmã pensa de você? Bom, o que a gente consegue ver claramente é que ele tem, né, uma dificuldade em se expressar, não sabe onde colocar muito bem as mãos, não consegue olhar nos olhos das pessoas, né, ele fica bem desconcertado quando ele precisa conversar e que as palavras mal saem aí da boca dele, tá? Um pouco mais pra frente ele fala sobre ter INTP, que é um tipo de personalidade, tá bom? Que significa introvertido, intuitivo, pensador e perceptivo. Mas eu quero deixar claro aqui que isso não é um diagnóstico que aparece no DSM, tá bom? Então, se você se acha aí mais introvertido, não significa que você tem um problema, tá? Mas, obviamente, como a gente fala, né, se algo te traz um sofrimento muito grande, prejuízos na vida, aí sim a gente precisa procurar ajuda, precisa entender o que é que tá acontecendo, ok? Então, durante, né, no decorrer aí do seriado, no início, né, na verdade, do seriado, antes desses participantes entrarem, é feito aí um trabalho com eles, tanto emocional quanto físico, né, no sentido de alimentação saudável, de vestimenta e tudo mais, tudo na tentativa de deixar esses participantes mais soltos, mais leves, para entrarem aí nessa casa e conseguirem, obviamente, sair com um parceiro ou uma parceira, né? E esse primeiro participante, vocês vão observar ao longo da série, ele até entra, ele começa a perguntar mais, né? Fala seu nome, conversa. E ele, gente, vai ter spoiler, tá? Eu não avisei no início do vídeo, mas vai ter. Eu vou ter que falar algumas coisas aqui. e no início do vídeo, ele, inclusive, é o que chama mais a atenção das meninas, né? Porém, ao longo da série, acredito que a introversão dele vem à tona novamente, ele não consegue se expressar, não consegue ter iniciativa com as meninas, o que acaba aí prejudicando um pouquinho ele durante esses 3 episódios, né? Não foram liberados todos os episódios ainda. Ontem liberaram mais alguns, mas até que a gente tá falando sobre do 1 ao 3, tá? Então até aí a gente consegue ver que de fato essa introversão dele, a timidez dele, começou a prejudicar um pouquinho dentro do reality as relações, tá? Porque ele justamente tem essa dificuldade em se posicionar, em falar com as meninas, né? E ele, no momento ele chega a fugir
de uma das meninas, porque ele não sabe muito bem o que fazer, né? Tamanha essa introversão dele, tá? Então, o que deixa claro aí, o que eu falei aqui no início do vídeo, como é importante você conseguir identificar se a sua introversão, se a sua timidez, se a sua fobia social tem trazido prejuízos para a sua vida, e aí em diversas áreas dela, não só na afetiva, né, não só na social, mas te traz prejuízos no seu trabalho, enfim, é preciso você buscar a ajuda de um profissional, é preciso você tentar entender, né, o que é que está acontecendo, tá? Não que necessariamente isso seja um problema, mas se traz um sofrimento, é preciso abrir os olhos para isso, ok? Vamos para a participante Limi 1. Eu falo bem devagar, né? Bom, essa participante, gente, ela tem aí um checklist enorme, né? Onde o parceiro tem que ser isso ou deve ser aquilo. Nunca pode ter tal ou tal comportamento, né? Vamos só observar um pouquinho do que ela traz. As coisas, elas têm que ser do jeito que eu acho que são. Por exemplo, o jeito de andar. Tem gente que fica segurando os rachis assim, sabe? Quem segura assim há 20 anos é muito teimoso. Te corrigiram por 20 anos. E você não consertou. Isso é uma coisa que pra mim não rola, sabe? Aí já é o cúmulo. Eu não tô querendo alguém desse jeito. Um dos caras que eu conheci falava e mexia a sobrancelha 50 vezes por minuto. Assim, ó. Por que tanto Tá muito movimento, vocês me entendem? Ele podia estar muito focado no que você estava dizendo. Eu não gosto de quem foca assim. Bom, gente, esse tipo de regra aí, tá? Geralmente vem de algo que nós chamamos de crenças intermediárias, tá? Que são pressupostos ou regras que nós usamos aí para nos proteger, talvez, para determinar como as coisas devem ou não funcionar, sabe? Então, se eu aceitar menos do que eu mereço, eu serei infeliz, né? Um exemplo, talvez, ali do que ela traz, né? Então, um parceiro, ele deve sempre me elogiar, senão ele não me ama. Percebe? Tudo isso são regras. Se o meu parceiro não me elogia, logo ele não me ama. Ela criou estereótipos, né? E isso também se mistura aí com a famosa distorção cognitiva, né, do deveria, tá? Então ali é onde a gente cria expectativas irreais que acabam, obviamente, gerando frustrações. Um exemplo disso, né, e um exemplo aí da vida, da nossa vida que a gente possa trazer aqui para que você consiga entender. Então, digamos que você pensa, poxa, meu chefe, ele deveria reconhecer o meu esforço, ou o meu amigo deveria sempre me convidar para as festas ou para os lugares que ele vai, tá? Mas o mundo não age, gente, conforme as nossas regras internas, né? Então, por isso esse padrão, ele precisa ser trabalhado, sim, precisa ser flexibilizado, né? Caso contrário, a gente vai acabar sofrendo, a gente vai acabar se frustrando, né? E no caso da participante, caso ela não abra algumas exceções aí durante o programa, dificilmente ela vai conseguir achar alguém que se encaixe em todos os padrões pré-estabelecidos por ela, né? É como se ela criasse ali um estereótipo perfeito de pessoa e aquela pessoa tem que dar check em todos os itens da lista dela, né? Então isso aí é bem difícil de acontecer. Ninguém é perfeito e dificilmente ninguém vai se encaixar em todos os padrões que ela pré-estabeleceu. Por isso, sim, ela precisa flexibilizar um pouquinho isso durante o programa. Caso contrário, dificilmente ela vai encontrar um parceiro. E ela, inclusive, fala, né, que acho que ela já foi a mais de 30 encontros, que a mãe marca encontro pra ela e nenhum deu certo porque ela não encontrou a pessoa ideal. Gente, eu não acredito que você tá aqui comigo até agora e você não deu um like, um gostei aí nesse vídeo, gente. Bora lá, vamos fazer uma pausa pra deixar aquele gostei aqui, tá? E fica comigo até o final, porque a análise final, gente, ela é surpreendente. Sério, eu fiquei assim, chocada. Tá? Mas enfim, continuando, né? A participante, gente, eu acho que o nome dela fala Pak Cheon, não sei muito bem, fala, vou deixar a fotinho aqui, então quando vocês estiverem assistindo, vocês vão saber de quem eu tô falando. Inclusive, vão falar lá, aquela psicóloga falou o nome errado. Bem capaz, tá? Mas ela fala um pouquinho, né, sobre a experiência que ela teve com o pai, né, que fez ela acreditar aí que os homens não são sinceros, não são acolhedores. Vamos ver um pouquinho. Caminhando como eu devia, mas foi tudo
por causa de circunstâncias pessoais. É que o meu pai, quando eu era mais nova, ele não era uma figura paterna ideal pra mim, entende? Não era a figura que eu imaginava, sabe? Então, eu acho que por isso que eu tô toda hora afastando as pessoas e, bom, quando é um homem, eu já fico logo pensando, ele também deve ser assim, uma hora ele vai ficar assim. Então, quando alguém se interessa por mim, eu penso, espera, eu não acho que ele seja sincero, eu vou ter cuidado. Bom, isso, né, é super comum, as nossas experiências na infância, elas moldam os nossos comportamentos, né, esquemas aí, crenças, tá? E um exemplo do dia a dia, para que fique mais claro, vamos supor que uma criança que cresceu aí, ouvindo críticas, né? Talvez ela se torne aí um adulto que acredita que ela não é boa o suficiente, que ela não é boa o bastante, né? E acaba carregando isso aí para os relacionamentos, esperando, né, ser rejeitado ou enganado. Por isso é importante, gente, eu bato aqui na tecla, quem me acompanha no canal sabe, é muito importante a gente trabalhar essas nossas crenças, né? Para que a gente consiga reestruturar aquilo que tem nos causado sofrimento, né? E até comportamentos que não são funcionais para o que a gente quer viver hoje, tá? E essa participante aí fazem, né, lá um trabalho emocional com ela e ela consegue um pouco se abrir, entender algumas coisas para conseguir entrar no programa de forma mais leve, aberta para os relacionamentos, até porque ela não confia muito nos homens, né? Ela tem essa desconfiança. Então foi feito um trabalho com ela para que ela pudesse aí entrar no reality, no programa, um pouquinho mais aberta. Caso contrário, dificilmente ela conseguiria aí se relacionar, tá? Bom, né, e uma outra coisa que eu observei, que me chamou bastante atenção aí no reality, foi quando revelaram, né, as profissões de cada participante, as profissões dos meninos, dos rapazes, né? E dentre elas, aí dentre eles haviam 2 médicos, tá? Um estudante e um médico já em exercício da profissão, tá? E isso, gente, por que me chamou a atenção? Porque gerou muito desconforto entre os outros participantes, entre alguns, né? Para vocês terem noção, eles chegaram a dizer que se sentiram inferiores e até mesmo um nada. Foi o termo que eles usaram, eu me senti um nada. Vamos dar uma olhada. Se eu tive uma sensação de inferioridade, eu me senti em estado de alerta, como não com aquelas carreiras? Como eu vou derrotar esse cara? Enquanto revelávamos tudo, a minha confiança diminuía. Um faz medicina e o outro é médico. Eu me senti tão pequeno, praticamente um nada. E mais uma vez, né, o que isso nos mostra? Nos mostra que uma crença central de desvalor muda a forma com que a gente se olha. Gabriela, o que é a crença central, né? Então a gente tem 3 níveis de crenças, né? Através da terapia cognitivo-comportamental, os estudos apontam, né, que existem 3 níveis de crença. Um nível raso, o nível intermediário que a gente falou da participante anterior, lembra? E o nível central, ou seja, a raiz ali da árvore, onde fica enraizado a forma como a gente se vê, como a gente vê o mundo e como a gente vê o outro, né? Então, esses participantes mostram uma crença central, ou seja, a raiz da árvore deles, né, das crenças dele, com crenças de desvalor, né? Que são crenças que eu só tenho valor se eu for bem sucedido, se eu não for o melhor, eu sou um fracasso, né? Então, por quê? Eles colocaram um médico ali, uau, é a profissão, é óbvio, é renomado, deu pra ver, né, que não só na nossa cultura, na deles também é um profissional bem referenciado, que a gente admira, né? Mas isso não significa que se tem um médico do meu lado, eu sou um nada, que foi o que eles trouxeram ali, né? Então, na nossa vida é assim também. Quando alguém mostra, né, a viagem dos sonhos no Instagram e você acaba pensando, gente, eu sou um nada porque eu não consigo nem viajar.
né? Ou quando um colega é promovido no seu trabalho e você pensa, eu não sou ninguém perto dele, olha onde ele chegou e eu tô aqui há tantos anos e não consegui uma promoção. Então percebe, essa crença de desvalor, ela precisa ser reestruturada, porque ninguém é um nada por não estar no topo, entendem? Ok, Gabi, o que eu faço com toda essa informação que você me passou agora, né? Gente, você precisa parar. Como assim, Gabi? Como assim parar? Gente, parar são as siglas que eu dei, né, pro perceber os pensamentos automáticos. Então, o que a gente fez aqui, peraí, eu tô analisando aqui que eu me acho um nada. Percebi esse pensamento. O A, analisar essas evidências desse pensamento. Peraí, será mesmo que eu sou um nada? Né? O que eu já conquistei? Por que eu acho que eu sou um nada? O R, né, vem do reestruturar essa crença, modificar essa crença, trabalhar essa crença, né? Então, eu reestruturo e ao invés de pensar que eu sou um nada, eu começo a pensar, poxa, eu tenho valor mesmo sem ser perfeito. Eu tenho valor mesmo sem ser um médico, eu tenho minha profissão, né? E que talvez o médico não consiga exercer, assim como eu não consigo exercer a profissão dele. Então, cada profissão tem o seu valor. E o A de agir com base nesse novo pensamento que eu reestruturei, entendeu? Então, você precisa buscar novas atitudes baseadas aí nessa nova visão, nessa visão mais saudável, nesse pensamento mais assertivo, entende? Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui, né, onde eu te explico direitinho como você faz isso, como você faz essa reestruturação cognitiva, tá? Vou deixar aqui na descrição e em algum lugar desse vídeo eu também coloco aqui para facilitar para você, tá? E o que eu pude perceber assistindo nesses episódios é que o medo aí de passar vergonha, de ser rejeitado, né? E a timidez em excesso, ela pode, de fato, nos paralisar em várias áreas da nossa vida, como eu já falei, né? Mas nesse caso em específico, ficou muito claro o impacto na vida afetiva, né? Nenhum deles chegaram a se relacionar, só apenas um que teve um relacionamento eu acredito que ele falou que foram 100 dias que ele teve de relacionamento. Né? Então, o que nós vimos são pessoas com dificuldade extrema em se expressar, em tomar atitudes, né? Em socializar e até mesmo em criar aí novas amizades, tá? E esses medos, obviamente, os impedem aí de se colocar no mundo, de viver, de se permitir, né? Viver experiências aí, de se conectar genuinamente com as pessoas, né? Com outras pessoas. E é importante também a gente lembrar, né, que isso não é só sobre ser tímido ou não ser bom para falar em público, conversar com pessoas, né? É sobre as histórias internas, né, que cada um carrega. Então, as críticas que eles ouviram na infância, as crenças rígidas que eles acabaram construindo, né, as comparações que fazem sem perceber. Tudo isso vai se acumulando, gente, e gerando aí um muro entre a pessoa e a vida que essa pessoa deseja ter, né? É como eu sempre digo, ser tímido não é um defeito, tá, gente? Mas quando isso te impede de ser quem você quer ser, de viver o que você sonha, aí sim nós precisamos trabalhar para mudar ou para flexibilizar um pouquinho isso, tá? Se você, de alguma forma, se viu em alguma dessas situações, travado aí para puxar uma conversa, né? Criando regras impossíveis para um parceiro, uma parceira, se sentindo aí um nada quando se compara aos outros, né? Entenda, isso não define quem você é, tá? Mas acaba aí, querendo ou não, revelando as crenças, né, que podem e devem ser reestruturadas, tá? E o primeiro passo é perceber, como a gente já falou, o segundo, questionar, o terceiro, mudar, agir, né? Por isso, pratique o para, tá? E dê aí pequenos passos para você sair dessa paralisia. Fica uma frase de reflexão aqui para vocês. O medo, gente, ele só tem poder se você dá a ele, tá? Quando você para, percebe e age, você descobre que a vida começa fora da zona de vergonha, tá bom? Gente, então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.